Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Como já disse, o propósito é que a gente estude em 10 minutos cada dia o livro de Provérbios. Por que eu escolhi Provérbios? Como o próprio objetivo de Salomão, ele escreve esse livro com o objetivo de trazer sabedoria, trazer conselhos, para que a gente viva uma vida mais correta, mais justa, mais honesta e que a gente entenda realmente o que é viver, o que de fato é viver, a gente entenda o sentido das nossas vidas. Então, para dar início, nós vamos falar um pouco sobre o contexto deste livro, né? O seu objetivo, quem é o autor desse livro, qual o contexto que ele é escrito, para que a gente possa entender melhor e quando a gente for desenvolver, né, ler versículo por versículo, a gente possa entender mais claramente. Então, Salomão ele escreveu a maior parte desse livro de Provérbios, os primeiros capítulos. Nós observamos que contém conselhos paternos, né, de paternidade, de um pai, que no caso de Salomão aos jovens mesmo. Embora grande parte do que nós vamos estudar seja destinada aos jovens, todos aqueles que querem ser pessoas mais sábias, querem de fato ser sábios, que querem de fato buscar a sabedoria, vão se beneficiar. Isso de uma forma muito grande, isso sem precedentes. Porque são palavras sábias, são instruções sábias. E a gente vai ver isso muito bem ao decorrer do nosso estudo. E nelas nós podemos descobrir a origem da sabedoria, de onde ela vem. Porque, por exemplo, quando a gente lê Tiago capítulo 1, diz que se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus que Ele dá livremente. Ele não lança em rosto, Ele não rejeita, Ele não diz que não vai dar sabedoria. Mas, se você for pedir a Deus, você precisa ter fé, você tem que acreditar nisso, você deve buscar isso. E esse é o objetivo. Nós entendemos a origem da sabedoria, a importância da sabedoria e os benefícios que a sabedoria podem trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nos capítulos 10 ao 24, Salomão ele oferece uma coletânea de breves estrofes, né, pequenas estrofes, que são normalmente reconhecidas como provérbios. Primeiro ele instrui, ele vai dizer como é a vida, o que nós devemos fazer para vivê-la, e depois ele vai trazer pequenas frases que também têm sabedoria ali. Mas para que a gente possa entender, nós temos que entender todo esse contexto. Então esses textos eles abrangem uma ampla variedade de tópicos e que dão ao povo sabedoria prática para ter uma vida no serviço de Deus, para ser de fato pessoas felizes interiormente, enfrentando as dificuldades da vida, o que nós enfrentamos diariamente, na criação dos filhos, no lidar com a esposa, no lidar no trabalho, em todas as áreas da vida. Essas pequenas frases têm isso. Então esse é o propósito, em resumo, de Salomão ao escrever este livro. Salomão foi um dos filhos de Davi. Salomão foi um rei extremamente sábio. E para aqueles que conhecem, Salomão ele vai ter um sonho. E nesse sonho Deus vai realizar um desejo. Ele vai falar, olha, pede o que você quiser. Nós conhecemos que Salomão vai pedir sabedoria para poder governar Israel. Então isso já é um pedido que todos nós deveríamos fazer. Pedir sabedoria para poder governar a nossa casa, governar a nossa própria vida debaixo da autoridade estabelecida por Deus. Então Salomão era filho de Davi, Salomão foi o terceiro rei de Israel, ou seja, ele foi filho do grande rei Davi, né? Ele reinou durante uma era considerada era do ouro, uma era mais próspera que Israel já vivenciou, uma era de paz muito grande naquela nação, que foi dada por intermédio da vida de Salomão. E como eu já disse, nós entendemos como Salomão adquiriu sabedoria. Em vez de pedir dinheiro, riqueza, ele pede sabedoria.
Então, nesse momento, Deus ele se alegra com o pedido de Salomão, e se alegrando, ele não dá apenas o ouro, não dá apenas sabedoria, mas tudo aquilo que Salomão e que todos nós desejamos, grandes riquezas. E então Salomão, a partir disso, ele vai construir o primeiro templo, um templo lindo, maravilhoso. É um pouco do como é o templo, é o que foi construído hoje, né? Através do Edir Macedo, né? O templo lá em São Paulo. Mas era todo feito de ouro mesmo, de prata, das melhores peças. Porque Salomão era extremamente detalhista. Ele fez algo espetacular, algo maravilhoso para Deus. Essa era a intenção do seu coração. Então esse é Salomão, o homem que com as suas atitudes, com as suas ações, provou ser sábio. E ele diz que para ser sábio, primeiramente, o primeiro passo é temer a Deus, o Senhor. Aqueles que não obedecem a Deus são tolos, são pessoas ignorantes. Então é isso que ele vai escrever no decorrer de todo esse livro. Então, se você tem o interesse de se tornar uma pessoa mais sábia, seja jovem, criança, em qualquer idade, vamos estudar a partir de hoje o livro de Provérbios. Ele foi escrito primeiro aos judeus, diretamente, mas também está aberto à leitura através da Bíblia. E um desses livros da Bíblia é o livro de Provérbios. Então, que possamos aproveitar esse estudo que se dará aí todos os dias, 10 minutos no máximo. Eu acredito que é um tempo viável para você tirar, para poder ouvir e para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela de fato transforma as nossas vidas, transforma a nossa mentalidade e nos faz ser pessoas mais justas, honestas, prudentes em todas as áreas da nossa vida. O que define uma pessoa que consegue vencer dificuldades da vida é se essa pessoa é sábia. E todo sábio entende que a vida não é só feita de mar de rosas. Ela tem diversas dificuldades, tem diversas provações. E conseguir passar por elas traz uma grande felicidade. Então a sabedoria, ela fornece isso. Então não ignorar a sabedoria é uma dádiva, é um presente. Ouvir a sabedoria é a melhor coisa que existe na vida. Muitos problemas que nós adquirimos na vida é por falta de sabedoria. E por muitas vezes adquirir e não conseguir enfrentá-los também por falta de sabedoria. Então esse é o nosso intuito, esse é o meu intuito, trazer uma edificação, uma construção na minha vida e também na sua vida que está ouvindo esse áudio. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você desejar, estarei postando sempre aqui no grupo e também vou disponibilizar também no YouTube também, tá bom? Para não só atingir a nossa família em particular, mas também outras famílias. Muito obrigado, agradeço a minha esposa Helena e a todos que passarão a ouvir toda essa explanação. Deus abençoe em Cristo Jesus e cada um de nós temos um dia e uma semana abençoada. Amém.